Fala, GCista, vamos começar aqui mais um bloco de questões para o seu concurso. No caso aqui, o concurso INSS, na disciplina de raciocínio lógico. Então, pega o material que está aí no link na descrição e vamos começar a solucionar. No bloco anterior, pessoal, nós paramos aí na questão de número 6, né? Vamos agora resolver a partir da questão de número 7, beleza? Então, vamos resolver isso aqui. Então, observa o que ele está dizendo aí, ó. Considere P3, que é uma proposição, né? Se o fiador é chamado a quitar o débito, suas finanças ficam prejudicadas. Você nota que se eu começo, tá certo? Com uma condicional, né? Eu tenho a condicional se, falta o então. Então, com certeza vai ficar o seguinte, ó. Se o fiador é chamado a quitar o débito, então suas finanças ficam prejudicadas. Ok. A proposição 3, ela é logicamente equivalente a... Observa que você tem que gravar aí, pessoal, duas equivalências básicas, né, para que a gente possa entender essa questão. Então, vamos entender as duas possibilidades aí básicas de equivalência do se então, da condicional. Então, olha o que foi que eu coloquei aqui para a gente, ó. Se o fiador é chamado a quitar o débito, então... Fica subentendido, então, aqui, logo, suas finanças ficam prejudicadas. Então, por exemplo, poderia ser quando o fiador é chamado a quitar o débito, logo, suas finanças ficam prejudicadas. Então, observa, então eu vou fazer a primeira equivalência. Então, está aí a primeira frase que eu vou avaliar dentro do se e a segunda frase que eu vou avaliar dentro do então. Então, você tem lá duas frases para trabalhar, ok? A primeira equivalência, pessoal, você pode negar negar essas duas proposições, aqui está em verde e em azul, nega duas e troca de lugar. Tá bom, pessoal? O se então vai ser mantido. Então, como é que eu faço para negar o fiador é chamado a quitar o débito? Então, você vai colocar aí o fiador, que é o sujeito, não é chamado a quitar o débito. Beleza. Então, vou negar ambas. Como é que eu nego suas finanças ficam prejudicadas? A finança de quem? Do fiador. Então, as finanças do fiador ficam prejudicadas. Então, como é que eu faço para negar isso? Suas finanças não ficam prejudicadas. Então, agora eu troco de lugar, certo, pessoal? Troco de lugar essas frases. Então, vai ficar agora o seguinte, ó. Como eu vou perceber aqui, eu vou colocar o sujeito, porque ele está falando aqui do sujeito. O sujeito vai estar aqui, beleza? Então, vai ficar o seguinte, ó. Se as finanças do fiador não ficam prejudicadas, então, o fiador, então, ele, no caso aqui, ele faz referência ao fiador, ele não é chamado, no caso, porque foi negado, ele não é chamado a quitar o débito. É aquela ideia, você vai negar ambas as frases, troca de lugar, tá certo, pessoal? O que era se vira então e o que era então vira se. Okay? Então tá aí, ó, a frase que eu coloquei de azul, claro, né? E a outra que ficou de verde. Observa que eu troquei de lugar. Elas foram negadas e eu troquei de lugar, mantendo a estrutura assim então. Ok? Então essa seria a primeira equivalência. Você nega a frase inteira, certo? E troca de lugar essas frases, mantendo o se então. Só elas vão trocar de lugar. Então, essa aqui, ó, vai vir para o então e essa outra vai vir para o se. Então, foi isso que eu fiz. Beleza? Então, essa seria a primeira equivalência. A segunda equivalência, pessoal, você vai retirar o se então e você vai lembrar da palavra nomen, né? Nomen. Como se você estivesse falando assim, ó, nomen, como se fosse uma palavra em inglês, ó, nomen. Que significa que você vai negar, colocar o conectivo ou e vai manter a segunda etapa, ou seja, a primeira que está colada do se, você vai negar e você vai conectar, substituindo o se então pelo ou e você vai manter a segunda estrutura, certo? Então essa é a ideia do eknomen. Você nega, coloca o ou mantém. Observa que o se então vai ser retirado. Então isso é um tipo de equivalência do se então. O que é que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Fazendo uma das equivalências do se então. A gente já fez a primeira, estamos fazendo agora a segunda.
A segunda equivalência, você vai lembrar de EQ. EQ significa abreviação de equivalência. Noumen. O primeiro N significa esse N que está aí, significa negar. O ou é o conectivo que vai substituir o sentão. E manter é man, certo? Então vai ficar negar, colocar o ou e manter. Retira-se o sentão. Então, olhando aquela frase lá de cima, que é a nossa referência, ó, a nossa referência é essa frase aqui que nós estamos trabalhando, nessa proposição aqui. Está trabalhando nessa proposição aqui, ó. Nós estamos fazendo a equivalência dela, ó. Beleza? Então, nós estamos fazendo a equivalência dela. Então, qual é a regra aqui, ó? Você vai retirar o sentão, você vai fazer o noumen, que é negar a primeira, substituir o sentão por ou e vai manter a segunda estrutura. Então, vai ficar o seguinte, o fiador é chamado a quitar o débito ou suas finanças ficam prejudicadas. Então, essa seria a negação. Então, o fiador não é chamado, tá certo? A quitar o débito ou as suas finanças ficam prejudicadas. Beleza? Então, pessoal, essas seriam as duas maneiras básicas de você fazer a equivalência do se, então. Beleza, pessoal? Então, repetindo. A primeira ideia básica, vamos voltar aqui para a gente refazer aqui, ó. A primeira ideia para negar o se, então, é você simplesmente o quê? Você vai negar ambas as frases, né? Ou seja, você vai negar essas frases e vai trocar de lugar, tá certo? Mantendo a estrutura se, então. A equivalência é negar ambas. Onde tiver o não, você retira. Se não tem o não, você acrescenta. Por exemplo, a frase está assim, ó, o fiador é chamado a quitar o débito. Então, como é que eu nego essa frase? O fiador não é chamado a quitar o débito. A segunda frase são, suas finanças ficam prejudicadas. Como é que eu nego suas finanças ficam prejudicadas? Suas finanças não ficam prejudicadas. Agora é só trocar de lugar as frases, mantendo a estrutura do sentão. Então, observa que agora, ó, o que eu vou ter aqui, ó? Você vai começar por aqui, ó. Então, vai ficar agora assim, ó. Se... Ele está falando de quem? Do fiador. Se o fiador, certo? Então, você vai colocar. Se as finanças do fiador não ficam prejudicadas, então, observa que agora você vai para o segundo momento, ó, posterior, que vai ser esse aqui, vai virar o então. Essa frase vai ficar colada ao então. Então, vai ficar como assim, ó. Se as finanças do fiador não ficam prejudicadas, ó, trouxe essa frase para cá, ó, vai ficar o azul. Então, ele não é chamado a quitar o débito. Então, observa que essa outra frase ela vai ser colocada aqui. Se eu quisesse repetir o fiador, não tem problema, pessoal, mas fica já subentendido que ele é o sujeito que está sendo falado aí. Então, se eu quisesse colocar na segunda frase, o fiador não é chamado a quitar, não teria problema, certo? Mas dificilmente sairia assim numa prova. Então, ficaria o seguinte, ó, parte azul é essa e a parte verde seria essa. Basicamente isso. A segunda maneira de negar o se, então, seria você retirar o se, então, negar a primeira frase, colocar o conectivo ou para substituir o se, então, e manter a segunda frase, que vai dar uma frase em inglês chamada noumen. É uma forma de você lembrar. Você pode escrever assim, ó, noumen. Então, eknoumen. Eknoumen. O ek é a abreviação de equivalência. Equivalência de quem? Do se, então. O N, negar ou substituir o se, então, e manter a segunda frase. Então, essa seria a ideia. Deixa eu só apagar aqui o... Então, essa seria a ideia. Beleza? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Colocando aí, você vai negar, colocar o ou para substituir o se, então, e vai manter a segunda expressão no eknoumen. Beleza? Então, você vai negar, colocar o ou e manter. Então, negando o fiador é chamado a quitar o débito, fica o fiador não é chamado a quitar o débito ou suas finanças ficam prejudicadas. Tranquilo? Basicamente seria isso aí. Tudo bem? E aí você nota que eu mantive as cores aí só para ilustrar, né, pessoal? O verdinho continua, né? Ó, eu fiz a negação, substituí pelo ou, coloquei o azul na segunda parte, mantive a frase. Então, você tem essas duas opções. Então, vejamos para a resolução da questão. Ó. Então, vamos resolver a questão. Então,
Se o fiador é chamado a quitar o débito, a proposição suas finanças são prejudicadas, a gente acabou de responder, é logicamente equivalente ao que, se as finanças do fiador não ficam prejudicadas, ele não é chamado a quitar o débito, e você viu que isso aí estaria correto. Foi o que a gente provou no primeiro caso, tá certo? Anteriormente falado. Vamos ver de novo. Então vamos ver aqui a próxima animação. Então ficaria aqui, ó. Se o fiador é chamado a quitar o débito, então suas finanças ficam prejudicadas. Uma das equivalências seria, a primeira equivalência foi justamente a que ele utilizou. Então você vai o quê? Negar ambas, o fiador não é chamado a quitar o débito, e suas finanças ficam prejudicadas. Negada fica, suas finanças não ficam prejudicadas. Agora troca de posição as frases, mantendo-se então. Ficaria, se as finanças do fiador não ficam prejudicadas, então ele não é chamado a quitar o débito. Beleza? Então observa que eu troquei de posição. Está aqui uma e está aqui a outra. Eu troquei de lugar, sendo que ambas foram negadas. Tá bom? Então basicamente, gabarito correto na questão que nós estamos trabalhando. Beleza? Maravilha, né, pessoal? Maravilha mesmo, né? Basta você treinar aí. Ok. Então, gabarito certo. Beleza, vamos para a próxima questão. Próxima questão é o seguinte. Em certa associação, há 3 dirigentes, certo? Então, tem 3 dirigentes. Uma presidente, né? Uma presidente, está bem claro aqui. Uma secretária executiva e um tesoureiro, designados previamente. Então, a presidente é o A, né? Deixa eu só apagar aqui, para ficar legal. Vai ser o A. Aí nós temos aqui a secretária executiva como sendo o B. Veja só, é tranquilo. E um tesoureiro C, beleza. Designados, respectivamente, por A, B, C. Ok. Olha só essa frase aqui, ó. P3. Quem é incompetente e atua de má fé faz mau uso do dinheiro. Observe que ele queria que você entendesse que esse quem aqui faz às vezes do se, ó. Se, o quando é incompetente, e, tá aqui o conectivo e, que faz a ideia de interseção, e atua de má fé. Então, ele queria que você observasse que tem aqui, então, logo, faz mau uso do dinheiro. Então, observe que eu tenho 3 frases aqui. A primeira frase, se é incompetente e atua de má fé, observe que eu tenho 2 coisas, a interseção, a junção, a soma, né? Se a pessoa é incompetente e atua de má fé, então faz mau uso do dinheiro. Beleza. Com base nessa situação hipotética e considerando D igual a B, C, o conjunto dos dirigentes, então D faz referência ao conjunto dos dirigentes. Os dirigentes que eu tenho é uma presidente, uma secretária executiva e um tesoureiro. Beleza. Julgue o item a seguir. Indicado por M, o que é o M? O M é o conjunto daqueles dirigentes da referida associação que fazem mau uso do dinheiro. Então, quem faz mau uso do dinheiro recebe a letra M. Beleza. Por I, o conjunto dos que são incompetentes. Então, quem é incompetente eu vou chamar de I aqui, ó, I. E por F, o conjunto dos que atuam de má fé. Então, F são os que atuam de má fé. Beleza. A veracidade da proposição P3 poderá ser verificada pela avaliação de uma inclusão onde M, que é o conjunto dos que fazem mau uso do dinheiro, está contido na interseção de quem? De quem é incompetente e atua de má fé? Será que isso é verdade? Então vamos ter que analisar. Então vamos analisar agora. Então continuando aqui, pessoal, falando o seguinte, ó. Essa frase, que é a P3, que ele fala quem é incompetente e atua de má fé faz mau uso do dinheiro, eu posso representar aqui, ó. Quem é incompetente e atua de má fé e faz mau uso do dinheiro, eu posso dizer que se é incompetente e atua de má fé, então faz mau uso do dinheiro, beleza? Aí ele colocou aí para mim as letras que representam o conjunto do incompetente, atua de má fé e faz mau uso do dinheiro. Então eu vou colocar aqui I para incompetente, F, atua de má fé e faz mau uso do dinheiro, é o M, beleza? Observa que esse I aí, pessoal, vai me dar a ideia de interseção. Então, eu poderia escrever assim, ó,
se I e F, então M. Poderia escrever dessa forma. Ou eu também poderia escrever o seguinte, todo I e F, então M. Certo? Então, todo I e F, então M. Ou seja, você vai perceber que eu vou ter um conjunto englobando o outro. É essa a ideia que eu tenho que perceber. Ou seja, todo I e F está dentro do M. Beleza? Ou seja, o I e o F aí está representando a interseção. Então, eu poderia colocar um conjunto M, onde dentro dele eu teria a interseção entre o conjunto I e F, e essa interseção ela estaria toda dentro de M. Então, eu poderia expressar o seguinte, ó, M contém a interseção entre I e F, o símbolo do contém. Você já deve ter visto por aí, né? Você já sabe que é esse aqui, contém. Se você quiser ver o está contido, é dessa forma. Então, você tem tanto o contém como está contido. Então, se eu disser o seguinte, ó, você nota que a ideia aí é de inclusões, né? Entre conjuntos. Então, poderia dizer o seguinte, ó, o conjunto A contém o conjunto B. O conjunto B está contido no conjunto A. Beleza. Agora, ó, o que eu estou representando aí? Estou representando o seguinte, ó, M contém a interseção entre I e F. Beleza? Então, M, ele contém a interseção I e F. E eu posso dizer que a interseção entre I e F está contida em M. Então, veja que ele errou ao dizer que M está contido em I e F. Né? Então, vamos só voltar aqui para a questão, porque ele errou essa afirmação. Então, você olhando a alternativa, isso aí vai estar o quê? Errado. Porque veja, olha o que ele diz aqui, ó. M está contido na interseção, M está contido na interseção de I com F. Isso é falso, ó. M é que vai conter a interseção entre I e F, ou I, interseção F, é que vai estar contido em M. M contém, observe que aqui é a ideia de contém, e aqui é a ideia de estar contido. Beleza? Então, esse item estaria errado. Veja que essa interseção está contida em M, M contém a interseção entre I e F. Logo, o item ele estaria errado. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Não tem nada demais. Só fazer com calma. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Ó, algumas representações que você pode ver, pessoal, seria o seguinte. Ó, se eu tenho um conjunto A e B e tem uma interseção, observe que isso aí é a interseção entre A e B, ou eu poderia colocar, logicamente, A e B, certo? Pertence ao 2 ao mesmo tempo. Já a união, né, que seria tudo isso aí, o conjunto todo pintado, a união entre A e B seria A unida a B ou A ou B. Então, isso aqui seriam as representações que eu poderia ter nesses conjuntos. Ou a interseção, ou a união, ou I ou U. Tudo bem? Basicamente isso. Então, bora para frente. Próxima questão. Numa pesquisa, em uma empresa, 200 funcionários foram questionados sobre sua satisfação ao realizarem as tarefas A e B. 110 pessoas responderam que não gostam de realizar a tarefa A. 86 pessoas responderam que não gostam de realizar a tarefa B. 10, entre elas, Renata e Ana, responderam que gostam de realizar as duas tarefas. Então, observa que eu tenho uma interseção dos que gostam. E ele falou anteriormente só dos que não gostam. Então, eu tenho que procurar, para que eu possa encaixar essa interseção, aqueles que gostam. Beleza? Ele continua. A quantidade de funcionários que não gostam de realizar nenhuma das tarefas, ou seja, que não gostam de realizar a tarefa A e B, corresponde ao número que é maior que 5 e menor ou igual a 7. Vamos calcular, né? Então, olha só. Primeiramente, eu vou ter que tirar os que não gostam da atividade A e os que não gostam da atividade B. Então, observa que eu tenho aqui uma solução onde eu tenho o meu universo de 200 pessoas para as tarefas A e B. Então, tem as tarefas A e B. Observa que ele cita para mim que 110 pessoas não gostam de realizar a tarefa A. Observa que eu tenho uma interseção, que é a parte mais importante, certo, pessoal? A parte mais importante é dizer que 10 pessoas que estavam dentro dessas 10, Renata e Ana, então 10, responderam que gostam de realizar duas tarefas. Então, eu vou colocar 10 na interseção.
Observe que elas falam em gostar. E o que ele cita das 110 pessoas é que não gostam. Então, eu vou ter que procurar os que gostam. Consequentemente, se eu tenho 200 pessoas e tiro 110, obviamente que vai sobrar as que gostam. Então, 90 pessoas gostam. Então, dentro aqui eu tenho 90. Ó, 90. Então, observe que agora eu posso trabalhar com as 90 que gostam. Certo? Se eu tirar as 110 das 200 que não gostam, sobrará 90 que gostam. E como 10 é a interseção das que responderam gostar das duas atividades, e o total é 90 em A, observe que eu consigo perceber aqui, ó, que aqui dentro, ó, é para ter 90, mas já tem 10 pessoas lá dentro. Então, eu vou ter que pegar 90 menos 10. Então, 90 menos 10 me dará 80. Só continuando aqui, deixa eu só fazer aqui para ficar bem melhor isso aqui. Vou dar uma ajeitada aqui. Então, é isso. 90 menos 10 são 80. Agora, observa, das 200, eu tenho 200 funcionários. Aí ele fala o seguinte ainda, 86 responderam que não gostam de realizar a tarefa B. Então, eu vou pegar das 200, eu vou tirar essas 86 que não gostam, vai sobrar as que gostaram, 114. E agora em B eu tenho 114. Aí o que é que eu tenho agora? Só apagar isso aqui, ó. O que é que eu tenho agora? Vou pegar aqui uma cor melhor. Então, eu vou pegar e destacar isso aqui, ó. Isso aqui tudo tem 114, ó. Ou seja, em B aqui tem 114. Então, aqui tem 114. Só que já tem 10 lá dentro. Então, eu vou pegar aqui e subtrair, ó, 114 menos os 10 que já tem lá dentro. Ó, 114 menos 10. Então, quando eu subtrair 114 menos 10, eu vou ter um total de 104. Beleza. Agora, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou somar todo mundo que tem aqui dentro, ó, 90 mais 104, que vai dar 194. E 194 é o total das pessoas que gostam de realizar a tarefa A ou B, certo? Nessa união aqui, A ou B. Quando eu pegar 200 menos isso, eu vou ter os que não gostam disso. Se aqui está dando 194 para 200, 6 pessoas não gostam de realizar a tarefa. Então, vejam, se eu somar tudo isso aqui, vai dar 200, vai dar 194, desculpe. 200 menos 194 dá 6. 6 são as pessoas que não gostam de realizar nenhuma das tarefas anteriormente citadas. Então, o número 6, ele é um número que é maior que 5 e menor do que 7, tá bom? Menor ou igual a 7, beleza. Então, está correto o item. Você marcaria a solução correta. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão. Olha essa questãozinha aqui que ele colocou para a gente, ó. Ele colocou assim, ó. Em determinado dia, os órgãos responsáveis atenderam 50 contribuintes. Observa que isso aqui é o meu universo. Então, eu tenho 50 contribuintes. Para resolver pendências relativas a IPTU, né, esses impostos aqui, para terreno urbano, e outro para veículo automotor. E outros tributos, que não são nem IPVA nem IPTU. Sabes que foram atendidos 18 contribuintes com pendências em IPTU. 23 contribuintes com pendências em IPVA e 8 contribuintes com pendências em IPTU e IPVA. Observa que isso aqui é a minha interseção entre IPTU e IPVA. Então, isso aqui vai ser a minha interseção. Então, eu começo por ela. Nesse caso, a quantidade de contribuintes atendidos cuja pendência não se referiram nem a IPTU nem a IPVA foi 17, ou seja, foram outros tributos. Então, vamos ver se é verdade, ó. Para isso, eu faço um diagrama de Venn. Então, no diagrama de Venn, eu vou colocar meu universo, que são 50 contribuintes. Né? Você consegue perceber aí 50 contribuintes, que é o meu universo. E aí eu tenho um conjunto do IPTU, dos contribuintes para IPTU, e IPVA. IPTU são... a interseção entre eles são 8. Ó. Já é interessante, a interseção. Você já coloca a interseção para facilitar a sua vida. Ó. Então, são 8 aqui, ó. 8 contribuintes com pendências em IPTU e IPVA. 8. Eu tenho 18 contribuintes para IPTU. Se eu tenho 18, né, pessoal, se eu tiver aqui 18, se eu pegar 18, observar que é tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é o 18, mas já tem 8 lá dentro, ó, quando eu subtrair aqui menos 8, eu vou ter 10. Ok? Se eu pensar aqui agora em IPVA, certo? Se eu pensar aqui no IPVA, o IPVA, o total são 23. Então, vou pegar aqui, ó. Aqui tudo já é 23. Então, se eu tenho 23 nisso aqui tudo e já tem 8, ó, 23 menos 8, para saber só IPVA, 23 menos 8 que dá 15.
Beleza? Então, consegui distribuir tranquilamente até agora o que ele me apresentou. Então, somando 10 mais 8 mais 15, você tem 33. Se o total é 50, você subtrai 50, subtrai 33 dos 50, né? Você vai pegar 50 menos 33, sobra 17. Quem são esses 17? São aqueles, tá certo? Que não tem pendência nem PVA, tem outros, né? Outros tributos, que não é nem IPTU nem PVA. Então, são 17. Então, nesse caso, a quantidade de contribuintes atendidos cujas pendências não se referiram a IPTU nem a IPVA foi 17? Correto. Gabarito, certo. Beleza? Vamos lá, a próxima questão diz o seguinte, ó. Passando aí para a próxima questão, olha o que quer dizer para a gente, ó. Um banco comercial realizou um evento de negócio na cidade de Fortaleza, Ceará. Após as reuniões, os participantes do evento visitaram pontos turísticos da cidade. Então, observe que ele fala para mim que 95 pessoas visitaram o Mercado Central, 80 pessoas visitaram o Espigão de Iracema, tá certo? E 90 pessoas visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Só destacar aqui com umas cores aqui. Então, vamos pegar o marca-texto aqui, ó. Então, já tem 80 pessoas que foram para o Mercado Central, tá bem claro aí. As outras 80 pessoas visitaram o Espigão de Iracema. Aí, que mais? 90 pessoas visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Ok. O total de participantes, 30 visitaram somente, observe que ele faz uma restrição de 30 somente, ó. Está bem restrito aí, ó. 30 somente o Mercado Central. Então, ele já me deu uma restrição aqui. Aí agora ele começou a me dar um e outro. Então, por exemplo, ele me deu aqui, ó, 50 pessoas visitaram o Espigão de Iracema e o Centro Dragão do Mar. Então, observa que ele colocou aí, deixa eu colocar uma cor, ver se eu consigo. Vou botar aqui um roxo para ver se fica legal. Só apagar isso aqui. Então, beleza. Só colocar aqui para destacar. Então, ó, 50 pessoas, o Espigão de Iracema e o Centro Cultural Dragão do Mar. Beleza. 35, vou colocar aqui de verde, ó, 35 visitaram tanto o Mercado Central e o Espigão de Iracema. E 20, aí está aqui a parte mais importante, né? Ó. A parte mais importante são esses caras aqui, as 20 que visitaram os 3 pontos turísticos, certo? Então, esse aqui, ó, é a interseção dos 3 conjuntos. Então, esse aqui eu começo por ela. Então, vamos analisar, vamos colocar aqui dentro do diagrama de Venn para que a gente possa entender os dados. Então, vamos lá. Eu já sei que eu tenho um universo a trabalhar. Meu universo, ele vai ter 3 conjuntos. Um conjunto das pessoas que foram visitar o Mercado Central, das pessoas que foram visitar o Espigão de Iracema. As pessoas que foram ao Mercado Central foram 95. O Espigão de Iracema foram 80. E nós temos ainda, né, e 90 visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Então, o Centro Cultural Dragão do Mar foram 90. Beleza. Ele me deu a interseção, que é a parte mais importante que eu falei para vocês, para que a gente possa ter o estopim iniciar. Ele disse para mim aqui que 20 visitaram os 3 pontos turísticos. Então, esse 20 vai estar aqui no meio. Então, são 20 que visitaram os 3 pontos turísticos. Outra restrição que ele me deu foi o seguinte: 30 pessoas visitaram somente, observe que ele me deu uma restrição aqui, onde 30 pessoas visitaram somente, vou colocar aqui, marca texto, né? Então, 30 pessoas visitaram somente o Mercado Central. Então, essa colocação é importante, né? Então, a gente vai ter que ajustar ela. Então, 30 pessoas somente aqui, ó, é aqui dentro. Ó.
30. Somente é aqui dentro, só nesse espaço. Somente isso aí é o mercado central. Ou seja, não teve conjunto, não teve interseção, não teve interação com EI, que seria o Espigão de Iracema, nem com o Centro Cultural Dragão do Mar. Então só sobrou realmente somente esse pedaço aí. Aí agora eu vou fazer as interações aí, ó. 50 visitaram o Espigão de Iracema e o Centro Cultural. Então, observa que ele me deu uma interseção de 50 visitando o Espigão de Iracema e o Centro Cultural Dragão do Mar. 50. Ó. Então, se você observar, ó, vou colocar os caras aqui dentro. Então, tem que encaixar eles aqui dentro. Observa que isso aqui tudo é 50, mas já tem 20 lá dentro. Se eu pegar 50 menos 20, você vai ter 30. E aí eu tenho os 50. Tá bom? Formado. Beleza. Continuando ainda nas interações aqui, ó, de um e outro, das interseções. Aí ele me fala, ó, 35 pessoas visitaram o Mercado Central e o Espigão de Iracema. Então, o Mercado Central e o Espigão de Iracema é aqui dentro. Você vai ter essa interação aqui, ó. Observe que são 35. Não já tem 20 lá dentro? Se eu pegar 35 menos 20, sobra 15. Então, já está aí as 35 que ele fala. Beleza. E a última que ele fala é o seguinte, ó. Ele fala aqui. Agora a gente pode concluir, né? Ó, já que a gente já conseguiu encaixar todos, não tem mais o que encaixar, já está tudo perfeito. Agora é só fazer o seguinte, ó. Se eu quiser encontrar aqui dentro, esse valor aqui dentro, ó. Observe que eu tenho que somar tudo isso aqui e tem que dar 95. Então, se você pegar, quanto é que dá isso aqui tudo? Ó? 90, aliás, 30 mais 15 mais 20. Dá 65. Para 95, falta quanto? 30. Beleza? Então tá aí as 30 que a gente achou nesse espaço. Então, continuando. Agora aqui dentro, ó. Aqui dentro desse espaço são 80. Ó. Aqui dentro desse espaço tem que ter 80. 80, tá dizendo que é 80. Só que aqui dentro já tem 30 mais 20, 50, 65. 65 para 80, falta quanto? 15. Beleza? Então, 30, 40, 50, 65, 70, 80. Fechou os 80. Maravilha. Agora, continuando. Ó. Agora, aqui dentro. Ó. Se eu pegar aqui dentro, ó, tem que ter 90. Observe que aqui dentro tem que ter 90. Somando quem já está lá dentro, ó, 30 mais 20 mais 30, tem 80. Então, só falta para 90, 10. Beleza? Pronto. Então, consegui encaixar e agora é só interpretar o que ele pede nas questões. Beleza, pessoal? Então ele fala assim para mim, ó. Menos de 180 participantes, menos de 180 pessoas participaram do evento. Ó, basta você somar todo mundo aqui dentro. Você vai somar 30 mais 30 mais 15 mais 20, mais 15 mais 30 mais 10. Então você vai somar todo mundo aqui, ó. 30 mais 15 mais 20 mais 30 mais 30 mais 15 mais 10. Veja que aqui dentro já tem 95. 95. 100, 110, 140, 150. Então, o total foi 150. Se deu 150, com certeza é menos de 180. Então, o gabarito estaria correto. Beleza? Então, já fiz o primeiro item. Próximo item dessa questão. Mais de 50 dos participantes do evento não visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Então, ele fala, mais de 50 pessoas dos participantes do evento não visitaram o Centro Dragão do Mar. Observe que quem visitou, ele está aqui dentro. Quem visitou o Centro Cultural Dragão do Mar está aqui dentro, desse intervalo aqui. Esse espaço todinho são pessoas que visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Os que não visitaram foram esses aqui, ó, que não tiveram essa interação aí. Ó. Então foi 30 mais 15 mais 15. 30 mais 15 mais 15. Você encontra essa soma aí, 60. Então, mais de 60 pessoas, correto, mais de 60 pessoas não visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Beleza? Próximo. Menos de 12 pessoas dos participantes, menos de 12 dos participantes do evento visitaram somente o Espigão de Iracema e o Mercado Central. Então, somente o Espigão de Iracema e o Mercado Central são esses caras aqui, ó. São essas pessoas aqui, ó. Ok, ó. Então, total de 15.
Então, não é menos de 15, menos de 12, é mais de 12. Então, menos de 12 pessoas visitaram somente é uma restrição, somente o Espigão de Iracema, a interseção entre o Espigão de Iracema e o Mercado Central. A interseção entre o Mercado Central e o Espigão de Iracema são 15, então somente 15, tá? Seria esse total aqui. Então, não é menos de 12, tá bom? É mais de 12. Então, esse item estaria errado. Próxima questão fala o seguinte, ó. Mais de 15 dos participantes do evento visitaram somente, uma restrição, somente o Centro Cultural do Dragão do Mar. Então, mais de 15 dos participantes do evento visitaram somente o Centro Dragão do Mar. O Centro Cultural Dragão do Mar, somente essa área aqui, ó. Somente são esses 10. Somente são esses 10. Então, circulando aqui, você teria quanto? Ó? 10. Então, é mais de 15? Não, é menos de 15, porque foram um total de 10. Então, esse item estaria errado. Beleza, pessoal? O que é que você acha? Então, agora finalizando aí, pessoal, a última questão diz o seguinte, ó. Vamos para a última questão do material, tá bom? Vamos lá. Fala o seguinte, ó. Uma escola possui 3 prédios A, B e C. Beleza. Sabe-se que cada um dos 54 professores dessa escola leciona em pelo menos um dos 3 prédios. A distribuição de aula dos professores foi feita de modo que 30 professores lecionam no prédio A. Então, 30 no prédio A, beleza. 35 professores lecionam no prédio B. Ok. 38 professores lecionam no prédio C. 21 professores lecionam nos prédios A e B. Observe que deu a interseção 21 aí, A e B. 25 professores lecionam nos prédios A e C. São 25 A e C. E 22 professores lecionam nos prédios B e C. O total de professores que lecionam nos 3 prédios, observa que ele não me deu a interseção e o que ele quer é exatamente a interseção. E agora? Vamos tentar resolver. Então, lendo novamente, porque eu li sem você estar vendo o slide, né? Você vai ver o slide agora, tá aí, ó, bonitinho. Então, relendo aqui, ó. Uma escola possui 3 prédios A, B e C. Sabe-se que cada um dos 50 professores dessa escola leciona em pelo menos um dos 3 prédios. A distribuição de aula dos professores foi feita de modo que 30 professores lecionam no prédio A, 35 professores lecionam no prédio B, 38 professores lecionam no prédio C, 21 professores lecionam nos prédios A e B, 25 professores lecionam nos prédios A e C e 22 professores lecionam nos prédios B e C. E ele quer saber a interseção. Beleza. Então, organizando aí, ó, ficaria o seguinte, ó, vamos fazer um diagrama de Venn, pessoal, ó. Onde eu tenho um total de 54 professores para ser distribuído, né, 54 professores nessa escola, e aí eu tenho os conjuntos relacionados ao prédio A, prédio B, que são 30 pessoas no prédio A, 30 pessoas no prédio A, 35 no prédio B, e no prédio C são 38. Então pronto, já tem esses valores aí. Agora observa, a interseção é o que eu quero. Então, o que eu vou fazer para encontrar isso aí? Eu preciso encontrar essa interseção. Beleza? Então, como é que eu faço isso? Então, eu vou somar o que eu já tenho. O que eu já tenho é que o meu universo são 54 professores distribuídos A, B e C. Então, eu vou igualar isso aqui. Ó. 54 é igual a 30 mais 35 mais 38. Eu vou igualar. Então, 54 são 30 mais 35 mais 38. O que eu quero é o valor de x, que é a interseção. Então, vou somar isso aqui mais x. Beleza? Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho essas interseções. Então, ele me diz que A e B são 21. Então, olha só. A e B são 21. Então, tá aqui. A e B são 21. Então, você vai subtrair 21. A e C são 25. Então, A e C está aqui dentro. Você vai subtrair 25. E você vai pegar agora B e C são 22, você vai subtrair esse 22. Beleza? Pronto, agora você vai somar todo mundo. Você vai somar todo mundo e vai encontrar o que você deseja. Então, vai ficar o seguinte, 30 mais 35 mais 38 vai dar 103. E 21, observa que tem assim, ó, menos 21, menos 25, menos 22. Então, aqui você soma e conserva o sinal do maior, que é 25.
Vai ficar 21 mais 25 mais 22 dá 68 negativo. Então vai dar menos 68. Só somar aqui, ó. 5, 6, 7, 8. 20 mais 20 mais 20, 68. Conserva o sinal do maior, menos 68. Agora você vai subtrair, ó, 103 menos 68 vai dar 35. 35 está positivo, vai passar negativo. Quando eu pegar 103 menos 68, dá 35. Esse 35 vai ser positivo, ele vai passar para o outro lado da equação negativo. Então vai ficar 54 menos 35. 54 menos 35 seria 19. Então o total de professores que lecionam nos 3 prédios da escola corresponde a 19. O gabarito estaria correto. Beleza? Então basicamente é isso, pessoal. Então, até a próxima aula. Vamos encerrar aqui. Mais uma aula aqui. E eu vejo vocês nos próximos capítulos. Tá bom, pessoal? Um abraço para todos vocês. Todos vocês que são agora parte dessa família aí. Parte dessa família de GCista. Tá bom, pessoal? Fique na paz, tudo tranquilo. E até a próxima. Encerrando aqui. I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I state, I'm a pretty boss with almost your brain waste. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it.